Diretor Ri, esses crentes em Deus Todo-Poderoso são impressionantes. Têm um ponto de vista próprio no que diz respeito a seitas. E falam com eloquência. É difícil debater com eles. O senhor disse que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus nos últimos dias. E é a verdade. O Senhor também diz que Deus criou o mundo e que o governa. Que Deus tem guiado e salvado a humanidade no decorrer da história. Diga, suas crenças se baseiam em que fatos? Os membros do nosso partido são ateístas. Não reconhecemos a existência e o reinado de Deus. Muito menos o Deus encarnado em que vocês acreditam. O Jesus em que os cristãos acreditam é apenas um homem. Ele teve pais e teve irmãos. Mas o cristianismo insiste que ele deve ser adorado como Deus verdadeiro. Não faz o menor sentido. Deus Todo-Poderoso é igual a Jesus, uma pessoa normal como eu e você. O que os leva a crer que ele é o Deus encarnado? E por que vocês testemunham que ele é o Cristo Salvador dos últimos dias personificado? Isso é ridículo e é ignorante. É ficção, porque Deus não existe. E mais ainda, não existe Deus encarnado. Vocês continuam dizendo que Deus assumiu a forma de um ser humano comum agora. Onde estão as provas? Alguém pode dizer os fundamentos da sua crença? Eu gostaria de falar. Deus é um espírito e não pode ser visto ou tocado. Mas o Espírito de Deus faz e fala coisas que podem ser vistas e ouvidas. Isso é verdade. Os fatos narrados na Bíblia provam o que eu digo. Deus fala conosco através do trovão e fala também através do fogo. Ele pode encarnar como uma pessoa para falar conosco. Esses são fatos que ninguém pode negar. Deus guia o homem há milhares de anos por meio da era da lei, da era da graça e também da era do reino. Ao longo desses estágios, Deus disse muita coisa. Durante a era da graça, Deus encarnou como o Senhor Jesus para proferir a verdade. E foi pregado na cruz pelos pecados do homem. Essa é a obra da redenção. Exatamente. Fique quieta, vire. Durante a era do reino, Deus encarnou como Deus Todo-Poderoso. Amém. Expressou a verdade para fazer o julgamento dos últimos dias, purificar o homem e levar a raça humana a um destino glorioso. Amém. Depois disso, a era da maldade e das sombras vai acabar. As palavras proferidas por Deus durante suas duas encarnações permitiram que as pessoas ouvissem sua voz e vissem sua obra, e assim se voltassem para ele. Então a raça humana entendeu sua onipotência, reconheceu sua sabedoria, testemunhou seu caráter justo e também pôde ver sua grande obra. Essa é a consequência mais óbvia da obra do Deus encarnado. Isso mesmo. Nós sabemos que nada disso pode ser realizado por um homem. Porque o homem não possui a verdade, muito menos a verdade necessária para salvar a humanidade. Independente do meio pelo qual Deus vai obrar ou falar, da grandeza de sua obra e de quantos se voltaram para ele, os seguidores de Satanás querem amaldiçoar a manifestação de Deus. Eles também encontram razões para enganar as pessoas, fazendo com que desconfiem de Deus. O Partido Comunista nega e condena Cristo e diz que o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso não passam de pessoas comuns. Isso é porque o partido tem uma essência demoníaca que odeia a verdade e resiste a Deus. O Partido Comunista é ateísta e nega a existência de Deus até nos céus. Como iria reconhecer um Deus encarnado? Isso não é verdade? Diretor Pan, o Deus encarnado é evidente, pois consegue expressar a verdade a qualquer hora ou lugar e fazer a obra do próprio Deus. Apesar de parecer uma pessoa comum, ele é a carne do Espírito de Deus. Tudo o que ele diz e faz é a expressão do Espírito de Deus. Ele pode redimir e salvar o homem, pode começar novas eras, encerrar outras e, por fim, levar o homem até o seu reino. Não há dúvidas de que a obra do Cristo encarnado é a obra do próprio Deus. Cristo é a manifestação de Deus. Amém. Assim como o Senhor Jesus
Apesar de parecer uma pessoa normal e comum, ele nos ensinou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele redimiu a raça humana. Ele fez vários milagres. Alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. Com apenas um comando, ele acalmou o vento e o mar, ressuscitou um homem e a lista não para aí. A verdade que ele expressou e os milagres que realizou não são obras de um homem comum. A autoridade e o poder de Deus são mais que visíveis e provam que o Senhor Jesus era Deus encarnado. Era a nossa redenção. Naquela época, os líderes judeus sabiam que as palavras e a obra do Senhor Jesus tinham o poder que nenhum homem teria. E mesmo assim, eles condenaram o Senhor Jesus, afirmando que ele era um ser humano, que blasfemava e expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Foi assim que eles enganaram o povo, que rejeitaram o Senhor Jesus. Ao negar Deus e odiar a verdade, eles mostraram sua natureza satânica. Hoje, os círculos religiosos reconhecem que o Senhor Jesus era Cristo, o Deus encarnado. Apenas demônios que pertencem a Satanás negam e condenam o Senhor Jesus. O Partido Comunista faz de tudo para agir da mesma maneira, chamando Cristo encarnado de pessoa comum, rotulando as igrejas cristãs de seitas para acabar com elas. O partido não está sendo maligno e reacionário? Eles não são satânicos e demônios sem Deus? Estou avisando. A próxima pessoa que ousar testemunhar por Cristo dos últimos dias, opondo-se ao ateísmo marxista-leninista, será presa na hora. Prestou atenção no que ele disse? O que vai fazer? Vocês podem expressar as suas opiniões. Mas apesar dos seus argumentos, continuo achando que vocês adoram um ser humano. O que esperam ganhar acreditando em uma pessoa comum? Quero saber o que pensam. Diretor, a encarnação de Deus como Cristo serviu para trazer a verdade e a obra da salvação. Vocês não reconhecem as palavras de Cristo como a verdade. E é claro que negam e condenam o Cristo. Somente aqueles que reconhecem Cristo e se submetem a Ele receberão a verdade e a salvação dele. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias expressou a verdade que pode purificar e salvar a raça humana. Deus Todo-Poderoso é como o Senhor Jesus. Ele pode parecer comum e mesmo assim ser o Espírito de Deus em forma humana. Verdade. Na essência, ele é Deus. Ele fala a verdade e faz a obra que o próprio Deus faria. Deus Todo-Poderoso revela a verdade da corrupção humana. Explicou como Satanás corrompeu a raça humana. E até nos disse o que Deus espera do homem e a verdade que devemos seguir. Deus Todo-Poderoso está nos guiando por um caminho brilhante ao pedir que sejamos honestos e vivamos na sua palavra. Somente assim a bênção de Deus pode ser alcançada. Amém. Depois que aceitamos Deus Todo-Poderoso, praticamos sua palavra e aceitamos a sua verdade, deixando de lado a injustiça e eliminando condutas perversas, vivenciamos diversos graus de purificação. Recebemos instruções para viver e lutar pela vida, e assim seguirmos pelo caminho correto da vida. Esse é o efeito das palavras de Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Amém. Isso prova que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e capazes de purificar e salvar a raça humana. Nos afastam de caracteres satânicos, da influência de Satanás e nos levam a um destino glorioso. Além de Deus, quem seria capaz de fazer isso? Quem poderia resolver as raízes do pecado, nos libertar das correntes da corrupção? Quem poderia nos levar a um destino glorioso? Além de Deus, ninguém mais tem poder para fazer isso. Além do Cristo encarnado, não há ninguém capaz de expressar a verdade, isso é fato. Amém. As verdades reveladas por Deus Todo-Poderoso provam que Ele é Deus encarnado. Deus Todo-Poderoso é Deus se revelando como o Cristo dos últimos dias. Diretor Pan, Senhor Wan.
Os senhores estão tão determinados em negar Deus encarnado. Mas já leram as palavras dele? Já investigaram a obra dele? Se não, eu aconselho que vocês não neguem Cristo, nem o considerem culpado. Agora, se me permitem, gostaria de dividir algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Ele que é o Deus encarnado deve manter a substância divina. E ele que é o Deus encarnado deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer, e desde que se torna carne, ele expressará o que ele é e será capaz de trazer a verdade, conceder a vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Amém. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer, se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Amém. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova, e é a senda que deve palmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se é incapaz de reconhecê-lo, e em vez disso opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Porque este Cristo é Ele próprio, a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer seu trabalho na terra. E então eu digo, se você não pode aceitar tudo que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe o castigo que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo. Eu também lhe digo que se você se opõe ao Cristo dos últimos dias, se você o nega, não haverá quem possa sofrer as consequências em seu lugar. Ademais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de conseguir a aprovação de Deus. Mesmo se tentar se redimir, nunca mais verá o rosto de Deus. Pois não é um homem a quem você se opõe. Não é a qualquer ser insignificante que você repudia, mas a Cristo. Está ciente desta consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. Por isso, recomendo a todos não mostrar os dentes para a verdade nem fazer críticas imprudentes. Pois só a verdade pode lhe trazer a vida. E nada, exceto a verdade, pode nos fazer renascer e contemplar a face de Deus. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam claramente a essência de Cristo. Nós, os crentes, lemos muito as palavras de Deus Todo-Poderoso. Por isso entendemos a verdade da encarnação de Deus e aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso. Sem entender a verdade, é fácil interpretar a obra dele de forma errada e condenar Deus. A busca da verdade e o conhecimento das palavras de Deus Todo-Poderoso vão garantir que você não diga nada contra Deus. Diretor Pan, Sr. Wan, nós esperamos que os senhores pensem antes de renegar Deus ou Deus encarnado, para não o ofender.